Boa noite. Boa noite, André. Oi, Tati, tudo bom? Olá, tudo ótimo? Contigo? Tudo jóia, graças a Deus. Graças a Deus. O pessoal tá entrando ainda, aí a gente vai dar uns minutinhos só para eles entrarem, tá bom? Tá ótimo. Tô vendo aqui que o Marcelo tá participando, Letícia. Rômulo, massa demais. Ótimo, maravilhoso. 4 pessoas. Assim Pessoal, a gente vai boa derrubar a noite. internet. Hã? Assim a gente vai derrubar a internet com esse pessoal todo aí. Não é isso? Algumas pessoas viram o treinamento da gente. Ah, eu perdi. Eu, não, você não perdeu, não. Foi só um teste. Aqui, ó. Vamos esperar só mais um pouquinho e a gente começa. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui quem tá mais. Rômulo, Letícia. Fala, Rômulo, tudo bom? Marcelo. Aproveitando aqui. Doutora Juliana Barbosa acabou de entrar. Boa noite, Ju. Eu acho que já deu, já podemos começar. Claro. Pessoal, boa noite. A gente vai começar com o nosso bate-papo, porque o tempo aqui é muito escasso, né, no canal, e a gente tem muita coisa legal para conversar hoje. E hoje o bate-papo vai ser com o Master Coach, o André Ramos. Eu vou até pedir licença aqui para ler o currículo dele, que eu não consegui decorar. Então eu vou ler aqui. O André, ele é Master Coach, palestrante, especialista em liderança e inteligência emocional. É consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e sócio do Proacordo. É especialista em marketing e educação, psicologia positiva e psicanálise. Tem mais de 20 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais. Alguma coisa errada, alguma coisa a acrescentar? Não, é isso mesmo. Na verdade, eu já estou com 25 anos, né, de experiência no mercado corporativo, passando pelas áreas de marketing, vendas, projetos, desenvolvimento de pessoas, né? E aí com isso eu construí minha carreira justamente estudando bastante, né? Eu sou engenheiro Ótimo. industrial, e aí fiz um MBA em marketing, depois acabei estudando, fiz uma especialização em educação, outra especialização em psicologia positiva, depois mais uma em psicanálise, e aí com isso eu fui construindo a minha caixa de ferramentas, como eu gosto de falar. Exato. A gente convidou o André e a gente fica muito feliz porque ele aceitou o convite e a disponibilidade de tempo dele. Então, muito obrigada, André. Eu gostaria agora de passar a palavra para que você pudesse falar um pouco mais do seu trabalho, da sua experiência. Tá, como eu falei, eu sou engenheiro industrial, né? Então eu comecei a minha carreira como engenheiro e fui evoluindo para as áreas de marketing, área de vendas, desenvolvimento de projetos e desenvolvimento de pessoas, né? Nesse período, trabalhei com executivos, trabalhei com estudantes, grupos de estudantes, então tem uma variedade grande aí de experiência junto a esse público. E eu posso dizer o seguinte, que é uma jornada. Você não tem um dia igual ao outro. Nesse período, assim, eu, graças a Deus, consigo dizer que eu fico muito feliz de ter participado da experiência e do sucesso de muitos profissionais. Isso aí, para mim, não tem preço, né? Sim, a transformação é maravilhosa. Inclusive, deixa eu falar aqui um negócio. Eu acho que você indiretamente participou até da minha, porque você foi coach do meu irmão, né? E aí, numa conversa que a gente Foi. teve, o meu irmão, eu estava aí num período que eu, indecisão, né, se eu ia para o doutorado ou não.
E aí meu irmão me fez aquela grande pergunta, por que você quer ir para um doutorado, né? E eu, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E aí foi quando eu realmente decidi seguir o caminho que eu estou seguindo agora. Então, você também mudou indiretamente a minha. André, então, essa semana a gente estava trabalhando sobre autoconhecimento e perfil comportamental, né, com o público aqui no canal. E aí eu fiz algumas perguntas aqui, baseado no que eles também me perguntaram, né? Então, qual seria, na sua opinião, né, a chave para a transformação pessoal e profissional? Eita, essa pergunta é complicada, porque, na verdade, não é apenas uma coisa, né? Não é apenas uma chave, um conjunto de chaves, mas eu diria o seguinte, tudo começa com autoconhecimento. Se você não se conhece como profissional, se você não se conhece como pessoa, como ser humano, como marido, esposa, namorado, namorada, como líder, como subordinado, você não tem a capacidade de realmente explorar o teu potencial e alçar lugares muito maiores de onde você está agora. Então, trabalhar o autoconhecimento, para mim, digamos, dentre esse conjunto de chaves, é que você começa. Sim, com certeza. Hoje mesmo eu fiz um post também a respeito disso, né? A respeito da dificuldade do empreendedorismo. Eu estou caminhando, né? Uma jornada, como você disse, e assim, sei que eu vou passar por muitas coisas. Mas assim, o que me ajudou muito foi o autoconhecimento, né? Eu acabei buscando isso a partir do momento que eu me senti incomodada ali com alguma coisa. E eu disse, não, peraí, tem alguma coisa que precisa mudar aqui, né? Então, foi muito valioso para mim. E é como você disse, é mais de uma chave realmente, não existe a chave certa. E aí eu queria fazer uma segunda pergunta, que eu também acho que é um pouco difícil de responder. Então, quando saber a hora de se autoconhecer, né? De parar e dizer assim, não, eu preciso trabalhar, me trabalhar. Será que existe essa hora? Enfim. Olha, eu diria o seguinte, autoconhecimento é um processo, e é um processo contínuo. Então, você nunca está parando de se conhecer. Então, eu costumo dizer que a hora é sempre agora. Agora é o momento. Só que terão alguns momentos na sua vida onde você vai sentir uma necessidade maior. Quando você sentir a necessidade de alcançar um novo objetivo, sentir a necessidade de mudar alguma coisa na sua vida, de trazer alguma coisa para a sua vida que hoje você não tem, algo que você quer mais, é um ótimo momento para você parar, avaliar e trabalhar o seu autoconhecimento. E verificar, pô, onde eu estou, como que eu cheguei aqui, para onde eu quero ir, o que eu preciso, quais são as ferramentas que eu preciso desenvolver para poder chegar nesse estado que eu quero. Então, sim, o momento é sempre agora, mas tem alguns momentos onde fica mais evidente, quando algo te incomoda, aquela necessidade de mudança. Nesse momento, acho que é um momento que você consegue impulsionar melhor esse trabalho. E aí você tem formas diferentes de trabalhar isso. Você pode buscar um psicólogo, você pode buscar um coach, você pode buscar um psicanalista, você pode buscar terapias alternativas, você pode buscar um consultor. A questão é a seguinte, mais importante do que o caminho em si, é você ver se esse caminho faz sentido para você, se tem uma ressonância com você, com seu perfil, com aquilo que você acredita, com as experiências que você já teve, aquilo que vai fazer você se sentir bem. Isso. Então é aquele incômodo, né, que eu falei, você tem que sentir aquele incômodozinho, né? De Ajuda. querer ir mais além, né? De querer ir um pouquinho mais além. E aí as pessoas têm um pouco de dificuldade de traçar objetivos, né? Como eu sou educadora financeira, né? Eu também trabalho muito com isso, né? Planejamento. E as pessoas, quando eu sento com as pessoas, né, para fazer mentoria, as pessoas têm uma grande dificuldade de dizer assim, olha, daqui a tanto tempo eu vou querer estar nesse patamar e eu vou precisar de tanto para chegar aqui, né? Então, como que as pessoas assim, né, conseguem ir atrás desses objetivos, né? Como é que ela descobre qual o objetivo de vida que ela quer? Eu diria que hoje em dia, assim, por exemplo, você olha para as empresas. Antigamente você até fazia, vamos fazer um planejamento estratégico de 20, 15, 10 anos. Hoje em dia você trabalha de 1 ano para menos. A cada 3, 6 meses. As suas metas são cada vez mais curtas. Então, eu não gosto de trabalhar basicamente com um objetivo de vida.
Mas é claro que quando você começa a trabalhar, a buscar o autoconhecimento em relação aos seus valores, você sabe aquilo que você quer mais ter na tua vida. Muito se fala na questão do propósito. Ah, qual é o teu propósito? Qual é o meu propósito? Eu acredito que propósito é aquilo que te alimenta. Começa por aí. Aquilo que te energiza. E aquilo que te energiza está onde você tem seus talentos. Onde você tem seus talentos, você tem seus pontos fortes. Então, se você buscar atividades onde você vai conseguir trabalhar os seus pontos fortes, onde você vai conseguir efetivamente desenvolvê-los, você vai ter um potencial melhor e vai ficar mais fácil você chegar a esse grande propósito. A partir daí, você consegue definir objetivos. E eu acho que o ideal, é óbvio, você fala assim, não, eu tenho já um objetivo, eu quero ser o presidente de uma multinacional. Não, ok, maravilhoso. Agora vamos quebrar isso em etapas menores. Em um ano, o que você quer? Em 6 meses, em 3 meses, no próximo mês. E aí, quando você consegue efetivamente colocar essas etapas, esses marcos, fica mais fácil. Porque toda vez que você conquistar e alcançar um desses marcos, você vai gerar mais confiança. E você vai poder fixar dentro da tua memória emocional essa conquista. Porque, eventualmente, numa dificuldade, quando você precisar buscar, ela está lá. Então, pegar um objetivo maior e quebrar em etapas menores ajuda. Até porque, né, se você traçar um objetivo intangível que você não consegue alcançar, né, você acaba cansando no meio do caminho, né? Você acaba desistindo, né? Porque se diz assim, não vou, falta muito para eu chegar e eu vou acabar desistindo, eu não vou continuar, né? E aí para no meio do caminho, né? Eu sei porque eu Isso é verdade. já aconteceu isso comigo. Já aconteceu isso comigo. É, E pode falar. não, quando você falou sobre essa questão da meta, uma técnica que a gente utiliza, que a gente até chama de SMART, é você poder pegar esse objetivo, né, e colocar prazo para virar uma meta. Um objetivo é uma ideia geral. Quando você começa a colocar meta, né, perdão, quando você começa a colocar um prazo para isso acontecer, isso já se torna uma meta. Então, quando a gente vai desenhar algo desse tipo, o que a gente faz? A gente vê, é específico? Ou seja, você consegue definir numa frase aquilo que você quer? Isso é mensurável? Pode ser mensurável tanto do ponto de vista quantitativo quanto qualitativo. É alcançável, né? Ou seja, eu quero virar milionário com o meu trabalho. Poxa, maravilhoso. Quanto tempo? Eu quero uma semana. Opa, peraí. Talvez isso não seja realista. Então, talvez não seja alcançável nesse período. Então, o que você faz? Não, a gente precisa ser uma semana. Ok, então, ou você diminui o tamanho, ou você aumenta o prazo. Você tem que ajustar isso aí. Isso. Tá? Então, que é outro ponto, que é a questão do tempo. Dentro da sigla SMART, é o T, do tempo. Né? E ela tem que ser relevante para a pessoa, porque se ela não for relevante, ou seja, se ela não estiver alinhada com os valores da pessoa, tem muito mais chance dela acabar desistindo no meio do caminho. E qual a importância dos seus valores? Porque valor é aquilo que te motiva. Se o valor não for encontrado, as dificuldades vão acontecer no meio do caminho. Você vai ter menos energia, menos força para poder superar. Então, às vezes a gente coloca assim, o meu valor, eu quero colocar uma meta de conquistar comprar uma casa, um carro, uma viagem. Quando isso é extrínseco, ou seja, está para fora de você, ela não é tão forte, ela é mais fácil de cair. Quando ela é intrínseca, ou seja, tem a ver com os seus valores, ou seja, eu quero minha liberdade financeira, eu quero ter mais tempo para minha família, eu quero ter flexibilidade. E aí você consegue se alinhar melhor nos momentos mais difíceis. E tem um outro tipo que a gente fala, que é aquela motivação pró-social. Ou seja, ela tem uma motivação interna, mas ela vai além de você. Ela ajuda o próximo. Essa também é muito forte. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa. Porque eu também estudo um pouco sobre isso, que eu sou interessada sobre esse assunto. E aí eu vi que a prova social, a prova assim, que eu digo assim, quando você estabelece um objetivo, né? Se você contar para o máximo de pessoas possíveis, você acaba se forçando um pouco mais a realizar, né? Isso. O que tu pensa sobre isso? Realmente...
Não, isso é acontece. verdade. Tem alguns estudos, inclusive, que mostram que quando você torna a tua meta, o teu planejamento público, e o público não precisa nem ser o máximo de número de pessoas, mas pessoas que são relevantes para você. Então, por exemplo, se você está numa empresa e se você compartilha com um colega que você respeita, se você compartilha com o teu chefe, compartilha com outras pessoas, isso torna você mais comprometido com aquela meta. Se você é um empreendedor e você compartilha isso com algumas pessoas, e se você está, por exemplo, nesse meio social e você coloca uma meta pública, você vai querer cumprir isso, você não vai querer ficar com aquela pessoa que, poxa, eu não cumpro aquilo que eu falo. É Então verdade. funciona, realmente. Total. Você chegar e dizer assim, ah, e aquela viagem que você planejou lá, não sei, não tirei do papel. É horrível, né? É horrível. Com certeza. Ô André, aí como eu sou cirurgiã dentista, né? E aí eu falo muito para cirurgiões dentistas e eu vejo que é um grande problema. Assim, eu acho que não é nem só dos cirurgiões dentistas, mas a maioria das pessoas em si. É, quando saber a hora de empreender, né? O dentista, ele começa a empreender naturalmente. A gente sai de uma faculdade onde a gente aprende muito o técnico, mas a gente não aprende a ser empreendedor. E, na verdade, né, quando a gente sai da faculdade, a gente quer montar o nosso consultório. De fato, é isso. Só que a gente... É tanta coisa que envolve empreendedorismo e a gente vai na esperança, né? Eu vou mandar o consultório aqui e estou indo aqui na esperança. Se der certo, deu, ótimo. E então, como o dentista pode saber que está na hora de empreender? Porque, na verdade, quando a gente sai da faculdade, a gente vai trabalhar para terceiros. A gente vai para consultórios populares ou então aluga turnos. Só que chega uma hora que... Será que tem essa hora de a gente... Não, está na hora de eu empreender e de eu ter meu próprio consultório. Quando Será que... você... lembra logo no início que a gente falou sobre aquele incômodo, alguma coisa que move você? Isso funciona também para esse momento de você empreender. Se você quer empreender, é porque aquilo que você está hoje não está te satisfazendo. Então você precisa de mais. Se não está te satisfazendo, provavelmente não está preenchendo alguns dos seus valores, princípios ou necessidades básicas. Então, se você, por exemplo, é um profissional que você quer ter a tua liberdade financeira, se você quer ter flexibilidade de tempo, se você quer ter uma vida onde o teu trabalho possa ser mais facilmente remunerado, ou seja, se eu trabalho mais horas, eu ganho mais, mas eu estou trabalhando para mim mesmo, esse pode ser um momento de empreender. Tem profissionais que não, vão querer continuar trabalhando para alguém, ou seja, não quer ter aquela preocupação do consultório, da manutenção dos equipamentos, de cuidar das pessoas ali, de agendar, vai ter alguém para poder fazer isso para ela. Enfim, ela não é responsável por isso. E ok, não tem certo ou errado. Agora, se você sente essa necessidade de querer mais para você, talvez seja o momento de você empreender. E no início, realmente, você vai trabalhar para alguém, você vai alugar turnos, até para poder ganhar experiência. E é válido, porque quanto mais experiência você ganhar, mais você vai aprender sobre o funcionamento também da rotina ali do consultório, do dia a dia médico, né, do dentista, Sim. para a partir daí você conseguir fazer, ok, agora eu vou colocar do meu jeito, do meu formato. Então, e isso depende muito do perfil comportamental, né? Foi engraçado que eu acho que na terça-feira eu falei do método DISC, não conhecia, aí eu conheci, achei muito, muito, muito legal. Inclusive eu recebi muitas perguntas, né? Ó, qual é o meu perfil? Meu Deus, eu não sei responder qual é o seu perfil. E as pessoas ficaram muito interessadas, então depende muito do perfil da pessoa também. Como você disse, tem pessoas que gostam de ter lá o seu salário, de trabalhar para os outros, de ter alguma coisa mais estável, né, digamos assim, né? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho do perfil, que o pessoal se interessou bastante em saber. Aí, são quatro tipos de pessoas, né? De perfis. Quando você fala sobre o perfil DISC, ele foi criado na década de 20 do século passado, né, por um PhD de Harvard, né, o Marston, e ele conseguiu identificar que as pessoas tinham determinadas tendências comportamentais, que tem questões hereditárias, tem questões da formação na primeira infância, as experiências de vida, mas basicamente ele chegava a quatro dimensões, vamos colocar assim. Então esse DISC, na verdade, é um acrônimo para dominância, ou seja, é a forma como que a pessoa lida com os desafios e toma as decisões. Então, quanto mais intenso
ela pontuar nessa dimensão da dominância significa que ela é uma pessoa que, no momento que ela está tomando uma decisão, no momento que ela está enfrentando um problema, uma dificuldade, um desafio, ela vai ser mais objetiva, mais diretiva, mais assertiva. Quanto menos ela pontuar, e aí eu gostaria de dizer bem claro assim, não tem certo ou errado. São perfis comportamentais. Tá? Então, quanto menos ela pontuar, significa que ela é mais ponderada, ela é mais reflexiva na tomada de decisão dela. O I vem da influência. Tá? São as pessoas mais comunicadoras. Quanto maior ela pontuar na avaliação no I, significa que ela está sendo uma pessoa que comunica-se mais, ela é mais extrovertida, uma pessoa mais ativa. Quanto menos ela pontua no I, significa que ela é uma pessoa um pouco mais reservada, ela se comunica de uma forma mais fechada, não com tantas pessoas, mas um grupo mais fechado. Quando você pega o S, que vem do inglês do steadiness, que tem muito a ver com a parte da estabilidade, então, na verdade, o que você está trabalhando é o ritmo que você dá às coisas, ao seu trabalho, às mudanças. Então, quanto mais você pontuar no teste, no S, significa que mais calma você é como pessoa, mais bom ouvinte, mais planejadora, mais persistente, inclusive a tarefas mais chatas. E quanto menos você pontua no S, significa que mais dinâmica você é, mais apressada você quer as coisas. Já o C, que vem alguns fornecedores dizem que é cautela, outros dizem conformidade, mas tem muito a ver com a parte do compliance, eu gosto do compliance, que é mais com conformidade. Conformidade com o quê? Com as regras determinadas por outros. Então, quanto maior a tua pontuação no C da conformidade, significa que você é uma pessoa mais analítica, uma pessoa que foca mais na qualidade, na precisão dos dados. E quanto mais baixo é a tua pontuação no C, significa que você questiona mais os processos, que você desafia mais os processos, você não segue tanto as regras. Então, o que ele percebeu é que normalmente tem uma dimensão onde você tem a predominância e às vezes tem uma composição de duas. Raramente você encontra três, nunca as quatro, tá? Mas eu diria assim que na maior parte esmagadora é uma, no máximo duas. Então, quando você fala sobre empreendedor, o empreendedor ele vai enfrentar muitos obstáculos. Tá? Imagina você como empreendedor, você acaba, usando uma analogia com o futebol, você joga nas 11. Né? Você defende, você arma a jogada, você ataca, tem que fazer o gol. Então, você, dentro de um perfil esperado de um empreendedor, você tem que ter dentro da dominância, ou seja, com o enfrentamento das dificuldades, o enfrentamento dos desafios e a tomada de decisão, sua auto-orientação, a sua automotivação tem que ser mais alta, porque você vai encontrar muita dificuldade. Assim como a questão da comunicação, do I da comunicação, porque você vai precisar falar com muitas pessoas, você vai precisar interagir, seja para encontrar parceiros ou seja para poder vender a tua ideia. Né? Se vender, porque você como profissional dentista, você é um produto ali que está sendo comercializado, tem uma imagem e precisa ser comunicada. Só que, não necessariamente, quem tem um D ou um I mais baixo não quer dizer que não possa ser. Eu faço sempre o exemplo do futebol. Você pega o Felipão, né, que foi campeão do mundo. Você pega o Zagallo, que foi campeão do mundo. Você pega o Parreira, que foi campeão do mundo. O Felipão, numa análise assim, rápida, eu diria que ele é um alto D, ou seja, ele tem um nível de dominância alta. O Zagallo, ele já seria um alto I, um nível de comunicação muito alto. O Parreira é um alto C, ou seja, ele tem um nível de precisão, de qualidade nas informações muito alto. Mas os três foram campeões do mundo. Ou seja, então não tem um perfil que seja único. Mas o Parreira, na época, ele tinha o Zagallo como parceiro dele que fazia o papel do I. Então ele conseguiu, ali, se fosse só uma questão puramente técnica, não sei se ele teria conseguido ser campeão do mundo. Tá? E é bem interessante isso, né? Porque às vezes as pessoas vão se identificar, né, em algum perfil e pensam assim, né? Ah, eu sou... Para empreender, o interessante é que você seja um influenciador e dominante, né? Ah, mas eu sou
conforme, né? Enfim, será que eu posso empreender? Será que não é... Será que eu posso, que eu sou capaz de empreender mesmo tendo esse perfil? E é aí onde eu falo, eu bato muito na tecla sobre formar parcerias, né? Acho que não só na odontologia, mas em outras profissões, existe essa importância de a gente unir forças, né? E suprir algumas fraquezas também, né? Então, não impede, é o que o André falou, né? Não tem certo ou errado, né? São perfis comportamentais. O que você pode fazer é complementar. Recentemente eu fiz até uma consultoria com umas colegas minhas de profissão e a gente via claramente que uma tinha um perfil, né, mais voltado para o financeiro, mais lógico, e a outra era mais voltada para o comunicador. E elas são uma parceria que elas dão certo, né? Elas se uniram por um propósito em comum, né? Que é fazer o negócio dela expandir. Então deu super certo. Então não quer dizer que você não vai dar certo se você tem um perfil, digamos aqui, não indicado, né? Então isso é importante. Não, você Uma pode ter um outra coisa perfil que te ajuda mais, né? Isso, Mas não necessariamente isso. que seja fixo. Eu acho que mais importante do que isso é a tua mentalidade, né? Como que a tua mentalidade funciona acima do teu perfil? Porque a mentalidade, basicamente, você pode ter duas ali. Você tem uma mentalidade fixa ou uma mentalidade de desenvolvimento. Aquela mentalidade fixa eu acredito que o meu desempenho está ligado apenas à minha inteligência, aos meus talentos. Então, se eu tenho que me esforçar muito, não é para ser. Eu já ouço muitas pessoas falando assim, não, se eu tenho que trabalhar muito aqui nisso aqui é porque não é para ser. Porque se fosse para ser, tinha que fluir. Cara, não é, a vida não é fácil, não é simples assim. Entendeu? Verdade. Agora, se você tem uma mentalidade de desenvolvimento, que é uma mentalidade que o empreendedor precisa, é acreditar, aí dentro da neurociência, você tem a neuroplasticidade, ou seja, você está sempre aprendendo. Você está sempre conquistando novas coisas. Né? Você olha para os desafios, você não para. Na mentalidade fixa, o cara olha para o desafio e fala, porra, isso é uma barreira. O outro, que tem a mentalidade de desenvolvimento, vai pensar, poxa, isso aqui é mais uma etapa de aprendizado para eu chegar onde eu quero. Ele busca ajuda. O que tem mentalidade fixa, ele se fecha ali no meio dele. Se ele não consegue, ele não vai poder querer ter ajuda também. Então, se você busca, como você falou, parcerias, você está complementando o teu perfil para poder dar certo. E a tua mentalidade está certa. Você está buscando caminhos. E é interessante, você tocou aqui num assunto muito interessante, que é a mentalidade do cirurgião dentista, né? A gente da saúde, a gente tem uma grande questão, que é essa questão, os sabotadores, eu vou entrar nos sabotadores aqui, porque é verdade, quando a gente sai da faculdade, parece que algo coloca dentro da nossa cabeça que saúde não se vende. A gente vai para o meio digital, que é como a gente está entrando agora, e a gente não quer se expor, eu não gosto de me expor, como eu já escutei muitas vezes, eu não gosto de me expor. Por exemplo, eu não sei mexer com finanças e eu nem quero aprender a mexer com finanças. Então, são afirmações que a gente vai se fazendo durante toda a nossa vida, e isso sabota a gente de um jeito, né? Impede a gente de dar o passo seguinte. Então, e na verdade, eu estava pensando aqui, né? E eu escutei um podcast recentemente, que na verdade a gente não tem medo de se expor, né? A gente tem medo do julgamento. Isso já aconteceu comigo. Antes de eu começar a gravar esses vídeos e a fazer o que eu faço hoje, eu tinha muito medo do julgamento. Mas aí eu me trabalhei e consegui. Então, como é que as pessoas elas podem transformar essa mentalidade, né? Tem muita gente que está querendo, inclusive essas meninas que eu fiz a consultoria, elas querem mudar a mentalidade dela. E como é que elas fazem isso? Como é que elas dão o primeiro passo, né? A quem elas podem recorrer? Vamos lá. Então, a mentalidade, vamos primeiro entender o que é a mentalidade. A mentalidade é um conjunto de crenças que você tem e que influenciam o seu padrão de pensamento. Tá? Então, aquilo que você pensa é influenciado por essas suas crenças. Então, se você acredita que efetivamente é errado você vender saúde, gente, eu não sei nem porque não teria os profissionais, não teria as faculdades aí. Você está vendendo bem-estar, você está proporcionando uma vida melhor, então depende daquilo que você está acreditando. Então, para você poder fazer uma mudança de crença, primeiro você precisa entender aquilo que está te sabotando, aquilo que está te bloqueando. Tá? Quando você começa a entender que quando você está trabalhando como dentista, você está, na verdade, contribuindo para o bem-estar de um ser humano, você está aumentando
a autoestima dessa pessoa. Que você está fazendo com que ela tenha uma vida melhor, isso tem valor. Tá? E não tem absolutamente nada de errado você ser remunerado, e bem remunerado, pelo valor que você está agregando na vida dessa pessoa. Entende? Se você fica nessa de, não, eu não posso cobrar aqui por esse meu trabalho porque eu estou vendendo saúde. Não. Você fez uma faculdade difícil, você se capacitou tecnicamente, tá? E você está preparado para poder dar para essa pessoa um outro nível de vida. Então, assim, mudar as tuas crenças. Acreditar que o que você está fazendo é bom. Porque aquilo que você pensa influencia o que você sente. E aquilo que você sente influencia aquilo que você faz. Então, se você acredita que vender saúde, vender bem-estar é uma coisa ruim, isso vai gerar em você uma emoção ruim. Quando você gerar uma emoção ruim, a influência no teu comportamento vai ser essa. Você não vai querer fazer determinadas coisas. Então, a gente tem que ir na fonte. Essa mudança de crença. Isso, entendi. E outra coisa que você falou aí que eu achei também muito importante trazer aqui é a questão das parcerias, né? O que acontece? Quando a gente pensa em firmar parcerias, pelo menos dentro da odontologia, que é o campo que eu trabalho, a gente vai muito na amizade, né? Estudei com ele muito tempo, eu me dou muito bem pessoalmente, enfim, a gente tem uma amizade boa, talvez isso dê certo. E acontece que às vezes a gente vê que as amizades, elas se desfazem por causa de parcerias. Então, como que a gente pode buscar a pessoa certa, né? Como que a gente pode firmar parcerias que nos complementem, né? Então, quem tem uma tendência maior a levar os relacionamentos em conta na hora de uma parceria, dentro do perfil DISC, que são aqueles que têm um perfil mais voltado para os relacionamentos, para as pessoas, que é o I e o S. Enquanto a dominância do D e a conformidade do C, eles têm uma visão um pouco mais prática. Então, quando você entra numa situação dessa de, não, porque é meu amigo, então, poxa, eu vou abrir um consultório com ele, na verdade, ali você está criando uma expectativa de que o outro complete aquilo que você não tem. Só que o outro está gerando uma mesma expectativa. E se não há uma conversa, se não há uma análise daquilo que cada um pode contribuir e como cada um vai contribuir, assim, pode dar certo? Pode. Mas as chances de dar errado, né, é bem grande. Uhum. E aí o ideal seria cada um fazer conhecer o seu estilo comportamental. No caso, o DISC tem outras ferramentas, mas eu particularmente gosto muito do DISC. É uma das mais utilizadas no mundo, tá? E há muito tempo. São mais de 60 países. Então, você conhece o perfil desse, será que se encaixa de uma forma harmoniosa? Porque se os dois tiverem exatamente o mesmo perfil, esperando que o outro complemente, isso não vai rolar. Se os dois são comunicadores e esperam que alguém assuma ali o financeiro, por exemplo, que isso tem um perfil mais de uma pessoa voltada para o C, para o S, né? Ou seja, uma pessoa que tem uma capacidade maior de planejamento e de análise, um perfil mais técnico, não vai rolar. Ou pode rolar, mas vai ser difícil. Uhum. Então é importante, né, que antes mesmo de você começar a empreender, né, em alguma coisa, você se conheça, né? Você conheça o teu tipo de perfil, porque até para e o outro também, né? O que provavelmente vai ser o sócio. Porque aí as coisas tendem a fluir mais e tendem a dar mais certo, né? Do que chegar mais adiante e ter que fazer, né, como a gente vê por aí. Sociedades se desfazendo e até amizades, né? A questão é a seguinte, quando você quer conhecer o seu perfil, a gente volta para aquela primeira etapa do autoconhecimento. Então, quando você conhece o seu perfil comportamental, você conhece quais são suas tendências comportamentais. Então, você vai entender que você vai ter mais facilidade para fazer algumas coisas e menos facilidade para fazer outras. Então, você pode começar a criar estratégias para poder fazer logo, por exemplo, imagina uma pessoa que tem dificuldade em fazer uma determinada atividade que seja um pouco mais rotineira. Tá?
Então ela precisa chamar aquela força de vontade dela para poder fazer isso. Força de vontade é uma força, ela é limitada. Então ela vai se esgotando ao longo do dia com as milhares de decisões que nós temos que tomar e milhares de situações. Se você não faz, de repente, logo no início do dia, aquilo que você precisa fazer, que você não gosta, mas tem que fazer, porque faz parte, você... Se você não fizer isso, você tem grandes chances de acabar procrastinando. Mas se você entende que não, você tem uma dificuldade, porque isso faz parte do seu perfil comportamental, você fala, não, então vou fazer logo isso de manhã. Porque senão você acaba se procrastinando, não fazendo, começando a se culpar. Ah, eu não dou para isso. Ah, eu não sirvo para isso. E não é. Você se conhece melhor para poder aprender a lidar melhor com você mesmo. Então, a partir do momento que você sabe que você tem mais facilidade para fazer algo, você pode fazer isso num outro horário. Se você tem mais dificuldade para fazer algo, qual o melhor horário para fazer isso? E de que forma? Quem pode te ajudar? Se você não conhece o seu perfil comportamental e não conhece as atividades que envolvem o dia a dia do empreendedor na área de odonto, você vai ter mais dificuldade. Uhum, com certeza. E conhecer também os seus horários, né? Como é que você funciona, né? Tem gente que... Acho que rotina é muito importante. Eu sigo muito uma rotina e eu gosto muito disso. Eu tenho umas coisas meio regradinhas. O pessoal até ri de mim. Ela tem hora para tudo. Tem hora para tudo, porque eu realmente achei o meu horário, né? Por exemplo, se eu deixo para fazer exercício físico à noite, eu não rendo. Então, tem que se conhecer, né? Eu não rendo, não vou, não adianta. Eu já tentei 10 mil vezes e não rendo. Então, é importante que a pessoa se conheça, inclusive nisso, né? Ô, André, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, como empreendedora, eu sou fascinada por esse mundo do empreendedorismo. Cada vez que eu estudo mais, eu me apaixono mais. E se fala muito que o empreendedorismo é a chave para a transformação. Você concorda com isso e por quê? Qual é a sua visão para isso? Tá, antes só de entrar e responder essa sua pergunta, um ponto muito importante que você colocou foi a questão da rotina. O cérebro do ser humano, ele é talhado para sobrevivência. Então, ele precisa economizar energia. E você economiza energia quando você tem algumas rotinas. Então, quando você consegue colocar determinadas atividades de uma forma rotineira, você economiza energia para poder usar em outras coisas. Você lembra aquela força de vontade que eu falei? Você economiza energia para poder usar lá. Então, eu classifico em 3 níveis. Primeiro, você começa com a disciplina. Ou seja, é aquele negócio do eu tenho que fazer isso nesse horário. Então, você ainda tem que gastar uma energia para poder seguir aquilo. Até que ela se torne uma rotina. Ou seja, você vai fazendo de uma forma um pouco mais automática, você sabe que aquilo vai ser bom para você. Mas tem determinadas atividades, e de tão importantes que elas são, que você tem que migrar da rotina, porque eu chamo de um ritual. Sim. O objetivo que você está buscando. Tá? E aí, nesse ponto, você cria um ritual para você. Agora, sim, eu acredito que o empreendedorismo, ainda mais nesse mundo que nós estamos vivendo, a gente está mudando a lógica de trabalho cada vez mais. Então, você tem cada vez mais os empreendedores, alguns estão sendo jogados a fórceps nessa situação e outros estão caminhando para isso porque vem nisso um sentido. Todos são empreendedores? Eu particularmente acredito que não. Porque você tem perfis diferentes. Você tem alguns perfis, e aí com aquela mentalidade empreendedora, que ele vai lá, vai desbravar, e eventualmente vai abrir um consultório, que vai virar uma clínica, e terão outros profissionais que atuarão lá com ele. Porque se todos forem empreendedores, você não vai ter quem sustente o negócio, quem trabalhe ali no dia a dia, em outras tarefas rotineiras. Então você tem espaço para todo mundo. Mas eu acredito que realmente a chave da transformação é você ter uma mente empreendedora e em algumas áreas, alguns segmentos ou indústrias, você vai ter grupos de pessoas que vão empreender e vão evoluir naquela área. Sim, com certeza. E aí eu puxo o gancho para a educação, né? A importância de se educar. Então, por exemplo, eu acho que não acontece só na odontologia, mas eu acho que acontece em várias outras profissões. A questão da gente se voltar muito para a especialidade, né? Eu só vou estudar odontologia e acabou se eu não vou
eu não vou me abrir para outras coisas, né? Não vou me tornar generalista. E isso acaba limitando muito, né? Acho que é importante que a gente estude um pouquinho de cada coisa. Então é isso que a gente aborda aqui, né? Que o dentista, ele não seja só tecnicista, óbvio, fazer aquilo que ama, mas que o empreendedorismo, ele abrange muito mais coisa que isso. Então, a importância da educação, que é o tema justamente dessa live, aí o que você acha, né, que está intimamente ligada e por que é importante, né, a gente estudar continuamente para estar sempre se renovando e sempre aprendendo? E como se conecta com o empreendedorismo? Eu venho de uma família onde tanto meu pai quanto minha mãe foram professores. Meu pai foi diretor de escola, meu pai tinha 2 faculdades, minha mãe teve 4 faculdades. Então eles sempre estudaram muito. Minha mãe foi funcionária pública e sempre que ela queria aumento de salário, ela acabava tendo que fazer novos concursos. Então ela estava constantemente estudando. Tem vários estudos que mostram que quanto mais anos de estudos você tem, maior são seus ganhos anuais. Só que cada vez mais a gente está entrando no modelo onde essa educação formal, ou seja, eu faço o fundamental, eu faço o ensino médio, eu faço a faculdade, eu faço uma especialização, mestrado, doutorado, ou seja, aquela regrinha que a gente aprendeu no passado, cada vez mais a gente está desconstruindo isso. Faz sentido em algumas áreas, se você quer ser professor de universidade, principalmente pública, se você quer ser servidor público, então você ter algumas dessas formações faz sentido. A questão é que existe uma armadilha que é colocada na cabeça dos jovens, principalmente, que à medida que ele está se formando, que ele precisa sempre aprender mais, que está sempre faltando alguma coisa para ele realmente fazer. E isso é uma armadilha muito perigosa, tá? Você não para de estudar nunca. Meu filho até outro dia perguntou para mim, falou assim: "Peraí, pai, eu falei para ele que eu ia para uma aula. Ele, mas você vai para uma aula?" Eu falei: "Eu vou, filho, o papai continua a estudar." Aí ele: "Sério? Mas você já está velho, pai, você vai continuar estudando?" Eu falei: "Filho, a gente não para de estudar." Ele: "Ah, não, eu achei que eu parasse de estudar na faculdade." Eu falei: "Filho, você pode até parar de estudar na faculdade, mas provavelmente você parar de estudar, parar de aprender, você vai ser um profissional medíocre, ou seja, você vai ser um profissional mediano. Você não vai explorar todo o potencial que você tem. Então você tem que buscar ferramentas, cursos, e aí podem ser cursos de curta duração, podem ser especializações, mas que complementem a tua formação, mas acima de tudo que você comece a colocar em prática já. Porque senão você vai se tornar um estudante profissional de uma especialização atrás de outra especialização, não coloca em prática, não solidifica esse conhecimento. Se você não solidifica esse conhecimento, você passa a se tornar inseguro, aí você vai querer fazer novos cursos. Então você tem que pegar esse conhecimento e já colocar em prática. Eu não me lembro qual filósofo que falou uma vez, falou: "Olha, um livro bom é aquele que você quer terminar logo de ler para poder colocar em prática as coisas." Eu também ouvi isso e é pura verdade, né? Tem livros que a gente lê e que realmente, acho que um mês depois a gente nem lembra o que é que a gente aprendeu, porque a gente não colocou em prática, né? Então vai ter que ir lá e vai ter que reler aquele livro. Aqui dentro da minha profissão, né, de cirurgião dentista, a gente faz muito isso, viu? A gente pega especialização atrás de especialização e não para, a gente não para nunca, né? É um ciclo. E eu digo que é um ciclo porque, assim, quando aconteceu comigo, quando eu penso em terminar, eita, mas tem aquele curso que eu vou fazer. E eu só foco na minha área, né? Eu acabo me fechando muito para a minha área e deixando algumas coisas de lado. E foi o que eu realmente percebi e acabei mudando, mas o que eu queria dizer é que a gente tem que colocar em prática mesmo, que a gente acaba indo para a especialização atrás de ganhos financeiros, né? Que por muitas vezes nem deu tempo da gente ter esse ganho financeiro e a gente já engata com outra especialização. Acontece muito isso. Tem determinado, desculpa só te interromper, tem determinadas coisas que precisam de tempo para amadurecer. Você estudou, você começa a colocar em prática, e nem sempre o retorno vem rápido. Porque você precisa colocar as coisas para funcionar e entender qual a melhor forma daquilo funcionar. Por exemplo, se você pega uma nova técnica lá de canal ou de alguma outra área,
né? Quando você começa a aplicar, às vezes você tem um retorno mais rápido. Então você ganha tempo de atendimento, você consegue colocar outros pacientes. Por exemplo, é um estudo que vale a pena, mas às vezes não, às vezes demora. E ok, a gente não pode entrar naquele imediatismo que tem que ser tudo para ontem. Exatamente. E é o que acontece. E eu ouço muita reclamação, sabe, André? Assim, reclamação de pessoas falando, eu me formei tem 15 anos, 10 anos, e assim, eu fui na expectativa, fui sempre fazendo especialização atrás de especialização, e a pessoa não está satisfeita depois de 10, 15 anos de profissão, porque entrou nesse ciclo e acabou na expectativa e teve a expectativa frustrada, né? Então, assim, eu investi tanto e eu não tive o retorno que eu tanto esperava. E algumas pessoas, inclusive, desistem, sabe, André, da profissão. Eu conheço pessoas que desistiram. É muito triste isso, né? Às vezes, no meio do caminho, se perdeu um pouco para não entender qual era a área que deveria estudar mais. Aí, Sim. lembra a questão do autoconhecimento? Em que momento que eu devo fazer meu autoconhecimento? Aquilo que você tem hoje não te satisfaz? Você quer ter mais de alguma outra coisa na tua vida? Você quer um objetivo diferente? Ok. Como que se chega lá? O que você tem que já te ajuda e o que falta para você complementar? Pode faltar internamente ou pode faltar em termos de parceria. Mas se você não fizer esse trabalho de autoconhecimento, você tem grandes chances de sair atirando para tudo que é lado, se sentir frustrado porque o retorno não vem e aí acaba desistindo. Quando o problema foi uma questão de organização da sua mente para aquilo que você quer. E às vezes não, na verdade, muitas vezes você fazer isso com um profissional de fora é mais fácil, porque o que acontece? Quando você está emocionalmente envolvido com a questão, o teu lado racional fica menos atuante. Quando você tem alguém de fora que pode te ajudar não apenas com a experiência, mas com a questão racional, pode te colocar a pensar outras situações que você não pensou anteriormente. Sim. Então você precisa desse distanciamento da razão e da emoção para conseguir efetivamente melhores resultados. Até porque boa parte das nossas decisões são decisões emocionais. Exatamente. André, se encaminhando agora já para o final, né? Porque já está terminando aqui o tempo. Eu estava lendo aqui alguns comentários. Teve uma pessoa que perguntou aqui onde que pode buscar mais informações sobre esse tema, né, de autoconhecimento, sobre perfil comportamental, como que ela pode se conhecer. Olha, eu acho que de maneira geral eu já digo, o Google é uma fonte interminável de conhecimento, né? Se você digitar perfil comportamental, vão aparecer várias coisas. Mas o ideal, se quiser fazer um trabalho de desenvolvimento, é buscar um profissional que atue nessa área para poder guiá-lo nesse processo, para ele não ficar perdido lendo uma série de conteúdos e tentando juntar tudo isso. Eu, particularmente, sou muito autodidata, mas tem muitas pessoas que têm mais dificuldades de buscar informação e colocar essa informação em prática. Aí, Marcelo perguntou também aqui, ó, quantos dentistas fazem mil especialidades, aquilo que eu estava comentando com você, e tem retorno delas porque não conseguem colocá-las devido à dificuldade do mercado odontológico? Não seria tangível investir em educação empreendedora, né? Então, aquilo que eu estava falando, né? A gente acaba indo muito para o lado técnico e esquece que o consultório odontológico é muito mais do que isso, né? O consultório odontológico é vendas, é marketing, é relacionamento com o paciente, Sim. é atendimento, É um né? business. Inclusive gestão financeira, E aí a questão do retorno financeiro. Tiago falou muito também daqui da sociedade, né? Porque a gente vê que acontece muito essa questão da sociedade entre amigos, entre famílias, e dá muito errado de vez em quando. Então, a gente bota aqui, né, que o autoconhecimento é fundamental nesse processo, no processo empreendedor. E se encaminhando agora mais para o final, André, você queria falar alguma coisa mais para fechar, fazer algum convite? Olha, o que eu gostaria de falar, primeiro agradecer a você pelo convite. Eu acho que esse é um assunto que me encanta, então poder colaborar com o teu trabalho, poder colaborar
com os que estão aí nos assistindo e os que vão assistir depois, com mais conhecimento que podem ajudá-los na vida, eu fico muito feliz com isso. Agora, se você sente aquela vontade de mudar a tua vida, se você sente aquela vontade de ter mais na tua vida, procura um profissional, procura cursos, procura uma forma de levar isso. Porque isso que você está sentindo é uma emoção. Emoção é energia de dentro para fora. Então você precisa colocar isso em ação. Energia precisa ser transformada em ação. Emoção é energia em ação. Coloca isso. Tá? Show. Pessoal, eu queria, para fechar aqui, tá? Para a gente encerrar, eu queria fazer um convite. Semana que vem, na quinta-feira, no dia 16 de julho, às 8h04, eu vou estar fazendo um webinário ao vivo, as pessoas que se inscreveram no desafio, e eu vou estar ensinando como é que vocês podem montar aquela planilha financeira que eu disponibilizei, e também falando um pouco de algumas técnicas que vocês podem utilizar de marketing digital para poder atrair pacientes do online para o offline, né? Trazer o paciente ali, tirar das redes sociais para trazer para o teu consultório. Então, se inscreve, tá? Segunda-feira, amanhã eu vou estar jogando todas as informações no meu canal e vai ser bem legal, vai ser ao vivo, você pode estar tendo a oportunidade de tirar dúvidas comigo e eu vou estar caminhando passo a passo com você para aquela planilha financeira. Eu queria agradecer muito ao André, porque eu também sou apaixonada por esse assunto, eu gosto muito de autoconhecimento, eu leio vários livros, inclusive faço cursos, eu já fiz o curso do Murilo Gano, não sei se você já ouviu falar do Reaprendizagem Criativa, e foi o que me ajudou muito a estar fazendo o que eu estou fazendo hoje. Ele ensina, ele é um professor de reaprendizagem criativa, ele ensina você a sair do normal, basicamente é isso, é você mudança de mentalidade, e aí me ajudou muito no que eu faço hoje, a destravar várias crenças que eu tinha, crenças limitantes mesmo. E eu sou apaixonada, então muito obrigada pelo teu tempo, que eu sei que é muito escasso, e pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, que é muito, muito, muito importante para a nossa profissão, para a nossa área. E é isso, André. Obrigada a todos que estiveram presentes pelo tempo, né, por estar aqui 9 horas da noite, em pleno domingo. E é isso, gente. Obrigada e boa noite para vocês. Boa noite, André. Obrigado, boa noite, Tati, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.